Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, você baixar o app do SofaScore, que é o app que eu uso para me informar, para pegar estatísticas de futebol, de outros esportes, acompanhar os jogos em tempo real. E você baixa totalmente de graça clicando no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Chega lá, clica, baixa, vai direto para sua loja, baixa o aplicativo, faz o download. Você não vai se arrepender, totalmente de graça. Estou aqui em Londres para a cobertura da final da Champions League, mas acompanhei a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Milionários na noite de terça-feira. E com esse resultado o Flamengo conseguiu evitar o que seria um vexame de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, mas não passou em primeiro lugar. O primeiro colocado do grupo foi o Bolívar. E acaba que foi uma vitória tranquila do Flamengo, né? Pelo cenário que tinha, que estava em prática, né? Um Milionários que foi ao Rio de Janeiro sem nenhuma chance nem de Copa Sul-Americana. Mesmo assim jogou com um time titular, mas parece que o time titular não estava muito concentrado, e aí logo em 25 minutos contribuiu com 2 gols para o Flamengo abrir 2-0, depois o Pedro fez 3-0, e assim o Flamengo garantiu essa vitória e garantiu a classificação. O primeiro gol é um vacilo da zaga que recua, a bola fica entre o goleiro e o Pedro chega mais rápido e tira o goleiro da jogada e faz 1-0, e isso aos 7 minutos, e aos 25, depois de uma boa jogada do Flamengo construída pelo meio, o Davi Luiz apareceu na lateral direita, rolou para trás, o Gerson bateu em direção ao gol, mas tinha mais a pegada de um cruzamento, e aí o Vargas desviou de cabeça, fez contra, e na prática o jogo tinha acabado, né? Apesar do Milionários ainda ter chegado com perigo num belo lance lá do McAllister no primeiro tempo, o Flamengo ainda fez o 3-0, depois esse sim, um belo gol, numa antecipação do Vinha, que entrou no lugar do Fabrício, do Ayrton Lucas, machucado, e ele antecipou, levantou a cabeça, avançou com a bola e deu um passe para o Pedro receber nas costas da zaga, ajeitar, bater no canto, fazer 3-0, que foi o placar do primeiro tempo e o placar do jogo. O Flamengo do jogo tem pouca coisa para a gente analisar, né? Acho que uma coisa que funcionou muito bem foi a pressão do Flamengo pós perda de bola, né? O Flamengo conseguiu pressionar demais o Milionários e assim roubou muitas bolas no campo de ataque. O Flamengo basicamente não sofreu contra um time que era o time titular do Milionários, mas era um time desinteressado, porque não tinha chance de nada. O Milionários teve essa chance do McAllister de cabeça no fim do primeiro tempo, e uma outra batida do McAllister da mais ou menos um pouquinho antes da meia-lua, que o Rossi fez uma boa defesa. Perdão, essas foram as duas chances do Milionário no jogo. Então o Flamengo fez um jogo tranquilo, ok, um jogo em que a pressão pós-perda da bola funcionou muito bem, foi interessante. Acho que a gente viu um bom jogo de alguns jogadores, o Davi Luiz jogou bem, o Arrascaeta jogou bem, né? Fez um bom jogo. O Pedro com 2 gols, né? Um dos artilheiros da Libertadores, se a gente considerar só a da fase de grupos para cá. O Dela Cruz jogou de sempre, que a gente está acostumado, o Cebolinha ia fazendo um golaço, e saiu por pouco, mas enfim, uma partida em que o Flamengo não precisou suar muito para vencer, e ainda mais contando com a ajuda do Milionários. A questão do Flamengo agora é, passando em segundo, ver o que o sorteio reserva para o Flamengo na próxima segunda-feira. Porque passando em segundo, o Flamengo pode enfrentar grandes rivais, times fortes do Brasil, ou pode enfrentar o River Plate. Por exemplo, o Fluminense já é líder do seu grupo. O Flamengo passando em segundo pode cruzar com o Fluminense. Não tem bloqueio na Libertadores, né? Na Libertadores, primeiros colocados num pote, segundos colocados em outro pote, e podem se enfrentar mesmo times do mesmo país, mesmo times que estavam no mesmo grupo. Então o Flamengo pode, por exemplo, pegar o Bolívar de novo, né? O Flamengo pode enfrentar, e aí, se pegar o Bolívar, teria que enfrentar o Bolívar na Bolívia, na altitude, no jogo da volta. Então esse é o ponto do Flamengo, né? O Flamengo não fez uma boa campanha, não tem nenhuma dúvida. Uma campanha num grupo com Milionários, Bolívar e Palestino
era para o Flamengo, no mínimo, fazer, no mínimo, 13 pontos, mas o mais ali era fazer 15 pontos. Você poderia projetar pelo que o Flamengo tem de poderio, de time, de qualidade, de dinheiro, projetar ali talvez perder para o Bolívar lá na altitude, e o Flamengo não fez isso. Tomou um empate do Milionários na Colômbia com 1 a mais, um segundo tempo terrível. Perdeu para o Bolívar, um jogo em que foi até mais jogado, talvez Olha que curioso, a partida que o Flamengo perdeu na altitude talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo fora de casa nessa Libertadores, e fez uma partida desclassificante quando foi derrotado para o Palestino por 1 a 0, e que acho que essa derrota custou o primeiro lugar do grupo. Tivesse vencido esse jogo, que era algo que o Flamengo poderia, o Flamengo teria sido o primeiro lugar do grupo. E aí a situação é preocupante. O Flamengo pode pegar o Fluminense, o Flamengo pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Atlético Mineiro, pode pegar o River Plate. Então, assim, é uma situação complicada de você enfrentar, né? Já numas oitavas de final. No outro grupo, no grupo do Botafogo, ficou o Júnior Barranquilla em primeiro, tem o Bolívar, que ficou em primeiro, o The Strongest pode ser primeiro no grupo do Grêmio, inclusive a definição nesta quinta-feira, quer dizer, definição não, pode ser a definição nesta quinta-feira. Então, aí Bolívar e The Strongest teria, se forem primeiro, né? O Bolívar já foi, se o The Strongest for primeiro, tem altitude, e tem o Tajeres e São Paulo, que se enfrentam no Morumbis, e o São Paulo precisa vencer para ser primeiro, qualquer outro resultado, o Tajeres é primeiro. Então, assim, o Flamengo se colocou numa situação complicada no momento que não foi primeiro colocado do grupo. O ponto é, a Libertadores só terá seu mata-mata começando em agosto, depois da Copa América. Então, até lá, tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para mudar. Acho que o Flamengo pode diminuir a instabilidade de fazer alguns jogos bons, alguns jogos ruins. Por exemplo, fez jogo contra o Palestino lamentável, depois fez 2 jogos bons, um ok contra o Corinthians, o outro bom contra o Bolívar, aí depois fez um jogo ruim contra o Milionários, contra o Amazonas. Ontem contra o Milionários fez um jogo ok, facilitado. Então, assim, essa irregularidade do Flamengo, acho que é o ponto que o Flamengo precisa mudar para agosto, para pensar nas oitavas de final. Porque a Libertadores é isso, é importante decidir em casa? É importante passar em primeiro? Mas isso não quer dizer obrigatoriamente que você, passando em segundo, você está sem nenhuma chance. Porque é um outro torneio, é uma outra situação, é o mata-mata. Vai ter de agora, fim de maio até agosto, é muito tempo. Vai ter janela de transferência, então os times vão perder jogador, os times vão contratar jogador. Então, assim, até lá o Flamengo pode modificar bastante. O principal, parar a irregularidade. Acho que esse é o fato que o Flamengo precisa acabar. Essa irregularidade, que é algo que marcou esse primeiro semestre do Flamengo. Quero te ouvir, o que você projeta, o que você pensa para o mata-mata da Libertadores? Diz aqui embaixo nos comentários, resta virtual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram, vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, baixa o app do SofaScore, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!